Escrituras. Então nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós se prendemos muito a costumes e a gente esquece que o que Deus quer é a palavra da nossa boca. Não adianta, irmão, você usar uma saia lá embaixo. Não adianta, irmão, você não passar uma pintura no rosto, não usar uma joia, e daqui a pouco você está aqui do lado do seu irmão, você vira as costas e já está falando mal dele. O irmãozinho está precisando de alguma coisa, olha, eu não posso isso. Deus conhece o seu coração. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque Jesus está voltando. E o que está escrito na palavra? Que sem santidade ninguém verá Deus. Então é hora, irmãos, da gente acordar verdadeiramente e ver o que agrada a Deus. Não são vestimentas, não são maquiagem, não são coisas que no passado eram proibidas. Porque assim, tudo que se faz, você tem que ir pela palavra. Se alguém te falar alguma coisa, você olha na palavra, porque a palavra não mente. E tem um capítulo aqui, se os irmãos quiserem abrir, que fica em 1 Coríntios 11:16, que também fala de todas essas tradições, esses costumes que haviam antigamente. Só que tem um versículo que ninguém fala. Então falam de tudo, chega no último versículo, as pessoas esquecem, que é onde diz: mas se alguém quiser ser contencioso, não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então, Deus não tem esses costumes, irmãos. Se vocês tiverem alguma dúvida, a primeira pessoa que vocês devem recorrer é ao seu pastor. Não adianta recorrer a um amigo, a um conhecido, a um vizinho. O seu pastor vai te orientar na palavra o que está escrito. Então, nós temos que atentar ao que Deus fala a cada momento com a gente. Porque diz que nós precisamos vir à igreja, todos os cultos que tem na igreja. Porque, olha, irmãos, eu tenho estudado muito, acompanhado na internet cultos, estudos bíblicos. Irmãos, eu tenho visto coisas que, se Jesus chegasse aqui agora, ele ia fazer uma fila e vai falar: não conheço vocês. Estão falando como igreja do Senhor, estão falando palavras do Senhor e estão distorcendo as palavras, irmãos. Então, primeiramente, vocês têm que buscar a Escritura, pedir direção do Espírito Santo de Deus, porque na palavra diz que no final dos tempos muitos seriam enganados. Muitos seriam. E eu assisti esses dias uma pregação onde dizia que nós temos que obedecer o Evangelho de Deus de Mateus a Apocalipse. De Mateus a Apocalipse. Eu falava: mas Senhor, e o Velho Testamento? Você tem, como Paulo, todas as coisas que são lícitas, mas nem todas me convêm. Se você for olhar isso, então, onde está escrito explicitamente, vamos dizer, o dízimo e as ofertas, está no Velho Testamento. Então você vai abolir o Velho Testamento, que é um mandamento de Deus, que se aplica para a sua igreja? Porque no Novo Testamento também fala, mas no Velho está. Então, as pessoas acham muito mais fácil, ao invés de vir na igreja: eu vou assistir um culto aqui pela internet, que passa ao vivo, a mesma coisa se eu estivesse lá, ou vou ler um estudo bíblico. Só que ao invés de ler e acompanhar na palavra, e ouvir, e anotar, e depois falar para o seu pastor, não, pega aquela palavra e guarda para si. Aí o que acontece? Vocês acabam guardando coisas que são erradas para vocês. E eu temo a Deus pela vida dessas pessoas, porque uma palavra errada pode matar uma alma. E só nós que trabalhamos no campo missionário que sabemos como é difícil você levar uma alma para a igreja, para Jesus. É uma luta. Mas para você tirar, é 1 minuto. Uma palavra mata. Então, irmãos, é hora de nós abrirmos os nossos ouvidos, deixarmos essas tradições, deixarmos essas coisas do mundo mesmo, porque nós vivemos para a honra e glória do Senhor Jesus. Então nós temos que fazer ali o que Deus quer. Vamos ser testemunhos vivos. Como nós queremos ganhar a nossa família, se nós não temos testemunhos dentro de casa? Não tem como, irmãos. Porque não adianta falar: mas em casa ninguém está me vendo. Deus está vendo. Deus é um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Ele está em todos os lugares, Ele conhece tudo, o seu pensamento, o seu andar, o seu falar. Eu sei que é duro falar isso para vocês, irmãos. Eu não sei o que cada um quer falar para vocês, o que Deus quer falar com cada um de vocês. Eu não sei que pessoa Deus vai colocar na frente de vocês, para que vocês possam estar usando o que o Espírito Santo está falando. Mas eu digo: cuidem a cada minuto em se santificar, para que quando Jesus volte, que a gente possa subir com Ele. Amém.
Porque nós temos que verdadeiramente estar ligados a todo minuto. Quando a palavra fala orar e sem cessar, é orar e sem cessar. Uma vez eu preguei sobre o louvor na igreja. Porque eu creio assim, quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus, com Jesus, a nossa vida muda completamente. Eu sou cristã há vários anos, mas eu digo que há poucos anos eu tive esse verdadeiro encontro com Ele. Sabe por quê? Imagina se você está na rua e vem um caminhão a mais de 200 por hora, e você está com o seu carro na frente, ele bate de frente com você. Você vai ver uma mudança drástica ali, não vai? Você não vai ver algo mudar da água para o vinho? É assim que a sua vida tem que ser, meu irmão, quando você conhece Jesus. Me desculpa, eu sei que tem muitos irmãos que ainda escutam músicas do mundo e ainda louvam os louvores. Eu não tenho opinião de cada um. Eu creio assim que nós temos que ter santo. O louvor já foi algo que Satanás quer enganar o povo para tirar a glória de Deus. Então, tudo que você ouve do mundo, você está dando a glória, a honra para Satanás. Então, irmãos, eu sei que é todo um trabalhar. Eu, na minha vida, a vida inteira, eu ouvi muita música no mundo, eu trabalhei nessa área, sendo empresária de um professor de dança de salão, que trabalhava com isso, eu dançava, eu realmente adorava a música, porque eu cresci nesse meio. A partir do momento que eu tive esse verdadeiro encontro com o Senhor, que eu digo que não foi anos atrás, foi há poucos anos, que eu verdadeiramente tive esse encontro, eu falei, não, Senhor, peraí. Ou é o Senhor, ou é Ele. Nós não podemos servir dois senhores. Verdade. Ou nós servimos a Deus, ou então nós estamos com o pé no mundo. Se a gente estiver com o pé no mundo, irmãos, não adianta servir a Deus. Jesus. Então nós temos que nos colocar. Por quê? Cada vez que você ouve uma música mundana, pode até dizer que não. Lá no seu íntimo, Satanás está trabalhando, porque ele está trabalhando na sua mente. Então quando você fala não, e você ao invés de ouvir, você vai louvar o Senhor, você vai buscar o que é do Senhor, Ele vai te honrar. Aleluia. Ele vai te honrar por quê? Porque você está indo atrás da palavra dele. Você está abrindo mão daquilo que te impede de ver a glória de Deus. Porque hoje nas igrejas nós não vemos muitos milagres. Por quê? Será que só acontece milagres nessas igrejas grandes? Olha, irmão, eu sei que depende muito, primeiramente, do pessoal que está trabalhando para a igreja. Os obreiros, os missionários. Nós primeiro temos que jejuar, temos que orar, temos que buscar a Deus em santidade. Porque os pastores, nós sabemos que com certeza, se tem pessoas na igreja que eles estão buscando, eles estão fazendo a parte deles. Que se eles não estivessem, vocês não estariam aqui. Mas nós que fazemos parte, que somos ajudantes na obra do Senhor, nós temos que estar ali clamando pelas almas. Esses dias eu encontrei uma moça e ela disse, olha, minha filha faz 1 ano e meio que ora pela vida de uma amiga dela e que ela faz um jejum que ela não come nem chocolate, nem pão agora não. E ela faz esse sacrifício para ganhar a amiguinha dela para Jesus. Aí eu parei e falei, Senhor, mas que bom que eu estou fazendo para a sua obra, né? Ela é apenas um membro de uma igreja. Eu falei, Senhor, só oro, jejum, mas Senhor, está na hora de a gente parar e verdadeiramente abrir a boca para as coisas de Deus e esquecer tudo que não agrada a Deus. Não adianta a gente vir para a igreja, fazer apresentações maravilhosas, a gente ensinar peças, louvores, a gente fazer festas. Se o nosso coração, a nossa vida não estiver no altar de Deus, Verdade. não adianta, porque você tem que amar o irmão que está do seu lado. Você já perguntou para o seu irmão que está do seu lado? Está tudo bem com você? Você está precisando verdadeiramente de alguma coisa hoje? É porque é nessa hora que a gente sente o irmão, olha, ele está se preocupando comigo. Entendeu? Ir para a igreja, ser um corpo de Cristo, é ser unido. Não é só vir sentar do lado do outro, dar glória a Deus, aleluia, bater palma, virou as costas, acabou a igreja, acabou o culto, acabou a irmandade. Não, irmãos. É mais que isso. Verdade. É tudo amar as almas, mas nós temos que amar. Nós temos que pensar que é isso que Jesus veio fazer aqui, Ele morreu por nós. Ele nos amou sem nos conhecer. Agora imagina nós aqui, que estamos juntos com o corpo de Cristo. Então, irmãos, vamos abrir os nossos ouvidos só para as coisas que são de Deus. Vamos abrir mão do mundo, porque numa dessas, que de repente você abre mão, Satanás, ele pode ceifar a sua vida. Porque ele está ao nosso derredor, porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor, eu creio. Mas aqueles que dão brecha, vocês não sabem o que pode acontecer amanhã.
Então, às vezes, numa dessa, olha, eu vou num show. Eu falo melhor, eu não seria o nome dos cantores que fazem sucesso agora, mas é um cantor sertanejo ou uma modinha que tem aí. Mas eu só vou hoje, mas amanhã eu vou para a igreja, eu peço perdão para Deus. Numa dessa ida, você pode levar um tiro, você pode ser atropelado, pode acontecer alguma coisa e a sua alma, o diabo ceifar. São milhares de vidas que são ceifadas todos os dias. Enquanto muitas pessoas estão aí preocupados somente em colocar a sua saia, vir para a igreja, eu estou assim, arrumado como crente, eu vou direto para a glória, mas Deus está vendo o seu coração. Então, irmãos, se você não tem uma roupa boa para vir para a igreja, não se importe, venha com o seu coração limpo. Amém. Porque é isso que Deus quer. Deus não olha vestimenta. Deus não olha desfile de moda em igreja, não, irmãos. Sabe, às vezes você fala, mas eu só tenho essa roupa, eu vou de novo. Vai. Amém. Vai porque Deus vai te honrar, porque Ele te quer. Do jeito que você está. Na palavra dele diz, venha do jeito que vocês estão, venham a mim. Verdade. Então vamos parar de se preocupar com essas coisas do que falam, do que deixa de fazer. Vamos preocupar verdadeiramente em buscar a Deus. Eu tenho certeza que quando vocês começarem a fazer isso, a vida de vocês vai mudar. Porque às vezes vocês estão na igreja e falam assim, por que eu não recebo minha bênção? Porque eu estou há tantos anos buscando, me santificando. Será que você está fazendo tudo que agrada a Deus? Olha, eu vou dizer uma coisa, há muitos anos eu fui convencida. E eu ia para a igreja e eu falava, mas por que nada acontece comigo? Quando eu me converti verdadeiramente, eu falei, Senhor, o Senhor é tão maravilhoso que se eu soubesse, eu já tinha feito isso antes. Porque cada vez que a gente abre mão das coisas do mundo, e a gente vai orando e vai pedindo, Deus vai trazendo tantas coisas, é como diz a palavra, as bênçãos correm atrás da gente. E olha, irmão, vocês vão entender quando verdadeiramente vocês se colocarem na presença do Senhor. Não é fácil, eu sei. A gente tem que abrir mão de muita coisa. Mas imaginem vocês, que vocês abram mão de muita coisa, por exemplo, durante um mês e o Senhor leva vocês para a glória. Vocês já imaginaram que maravilha? Vocês estarem lá 24 horas com Ele? Agora, como vocês querem ir para a glória, pensar de chegar no trono do Senhor, se vocês não têm tempo para ouvir os louvores, para falar uma palavra, então vocês só estão se contaminando com as coisas do mundo. Pensem que quando nós estivermos lá com o Senhor, nós vamos adorá-lo 24 horas. Aleluia! Vocês já se imaginaram? Feche o olho só um pouquinho. Imagina vocês lá na glória, entrando, e o Senhor falando, vem a mim, chamando cada um pelo meu nome. Eis aqui o reino que eu preparei para vocês. Aí vocês vão louvar, vão exaltar 24 horas. Agora, irmãos, se vocês não conseguem fazer isso aqui, como é que vocês vão querer fazer lá na glória? Então, é hora da gente se preparar, da gente buscar, da gente correr. Olha, isso não leva a nada as coisas do mundo. Nós temos que viver no mundo, mas é só uma passagem. Porque o que Deus tem está guardado para a gente. E é maravilhoso. Eu ouvi um testemunho de uma menina que ficou no inferno 24 horas. E Jesus levou ela lá, ela queria uma experiência com Deus, ela foi arrebatada de uma maneira maravilhosa, e ela falava assim, Senhor, Ele levou ela para o inferno, mostrou tudo que tinha lá, e depois ela falou, mas eu só quero ver o céu. Ele falou, não, mas eu quero te levar para o inferno para você ver como é. E depois que Ele mostrou tudo que tinha no inferno, Ele falou, agora eu vou te levar para o céu. E quando Ele chegou no céu, Ele mostrava assim, cada casa sendo construída, e os anjos ali arrumando, e outras paradas. E ela falava, mas por que, Senhor? Tem anjos parados? Porque o meu povo está parado. A hora que o meu povo trabalha, a hora que o meu povo me busca, eu começo a construir a casa dele. Eu já posso sentir a glória que, gente, é muito grande. Eu creio que vocês estão entendendo o que o Espírito Santo está falando. Então é nessa hora, gente, vamos pensar que a nossa casa está sendo construída. Não vamos deixar parar essa construção, que é maravilhosa, que é algo que nossos olhos jamais poderiam ver ou a nossa mente imaginar. Que é algo que Deus tem grande para a gente lá, muito grande. E vocês sabem que nós temos que ganhar almas, nós temos que ganhar, porque a nossa coroa vai estar cheia.